Os irmãos em Cristo Jesus, nós estamos aqui neste momento e eu gostaria de saber qual seria a sua resposta para a pergunta de Jesus. Nós sabemos que a Bíblia relata, eu não vou citar nem capítulo, nem versículo, nem livro. Você vai descobrir. Se você já sabe, meus parabéns. Se você não sabe, leia os 4 evangelhos e você vai encontrar esse episódio. Jesus foi para uma cidade e naquela cidade, havia um alpendre cheio de pessoas enorme, aliás, doentes. Uma enorme quantidade de pessoas doentes. Todo tipo de doença, cego, aleijado, mudo, leproso, ok? Existia vários tipos de doença. A Bíblia nos conta que em certo tempo, nós não sabemos o tamanho do tempo, se era de 2 em 2 horas, se era de hora em hora, ou se era de mês em mês, ou de ano em ano. A Bíblia só relata que, em certo tempo, um anjo vinha e agitava as águas, quer dizer, as águas ficavam como as águas do mar, agitada. E quando ela estava naquela agitação, qualquer doente que conseguisse, pular naquele tanque, automaticamente ele seria curado. Não importava a doença. O importante era ele pular lá dentro do tanque. Quando ele pulava dentro do tanque, ele já saía de lá curado. E aquele tanque estava há muito tempo lá disponível. E Deus estava sempre mandando um anjo. Quer dizer, sempre mandando um socorro, porque Jesus é o nosso socorro presente. Então ele estava sempre mandando socorro. E o socorro chegava em forma de uma agitação de água. Às vezes, irmãos, o teu socorro, ela vem através de uma agitação. É na agitação do dia a dia, diariamente, que Deus pode te mandar um livramento. As pessoas não estavam agitadas, as pessoas estavam ansiosas. As pessoas sabiam, os aleijados sabiam, que era de certeza que aquelas águas iriam ser agitadas. E eles não tiravam o olhar do tanque. Aqui, irmão, vale a pena lembrar que quando você olha para Deus, você consegue andar, você consegue ver, consegue vigiar. Foi o caso de Pedro. Enquanto Pedro estava olhando para Deus, ele vigiou e venceu uma parte da batalha. No meio da guerra, ele retrucou, tirando o olhar de Jesus e olhando então para as águas agitadas. Só que essa água agitada lhe faria mal, porque se Jesus não estivesse ali, ele iria morrer. Observe, irmãos, que as águas agitadas que bateram no barco aonde Jesus estava, juntamente com os seus discípulos, era uma água agitada pelo vento, certo? E vinha com um alto poder de destruição. Não era como a água do tanque de Siloé, porque o tanque de Betsaida, se eu não me engano, porque lá no tanque aquela água era agitada para curar. Já no caso de Jesus e seus discípulos no barco, ela vinha para afrontar, para destruir o barco, para tirar
o barco descendo. Mas só que talvez essa agitação de água, tá? Não sabia, ou se sabia, fez de conta que não soube que Jesus estava ali. Ou aquela agitação de água deve ter acontecido também por permissão de Deus, exatamente para mostrar ao seu discípulo que Jesus tem a autoridade sobre as águas, sobre os problemas. Se Jesus não tivesse, observam, se Jesus não tivesse autonomia sobre as águas, ele não teria conseguido vencer. Porque ele é o Senhor Criador do universo. Então ele tem o poder da cura, do milagre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que aconteceu? Aconteceu que no despertar do sono de Jesus, no despertar do sono do Jesus 100% homem, quando ele despertou nele o Jesus 100% Jesus. E ele automaticamente reagiu. Ele simplesmente disse o seguinte: olha, água, mar, vento, se acalma, se acalma. As águas agitadas da nossa vida, da vida, está nesse momento querendo arrebentar, quebrar seus laços de amizade com Deus, seus laços de amor para com seu esposo, para com seu pastor, com o seu dirigente, para com as irmãs do ciclo de oração. Tudo bem, irmãos, as águas do tanque de Siloé eram agitadas. Observe, irmão, que lá no Rio Jordão a água não era agitada, mas era corrente, ok? Era corrente, era águas corrente. Amém, irmãos? E quando Naamã mergulhou, a lepra desapareceu, descendo, portanto, na água corrente. Se não for corrente, que eu não tenho muita certeza, os irmãos me corrijam. Você está entendendo, irmãos? Observa a importância da água, irmãos. A água ela tem um grande significado, tanto na vida espiritual, porque lava a alma, isso juntamente com o sangue do Espírito Santo, aliás, de Deus. A água ela tem uma simbologia e uma importância muito grande para conosco. Primeiro, irmãos, que a água mata a sede, a água lava, a água cura. Você está entendendo? A água jorra. A água pode ser salgada, pode ser saloba, mas ela pode se tornar em água portátil, se Deus assim o permitir. A água serviu também para que fosse multiplicada em vinho. Observe que Jesus é a própria água, mas essa mesma água teve sede lá na cruz do Calvário. Mas que tipo de sede era essa? Será se era de salvar a humanidade ou sede materialmente falando? Tudo bem, naquele tanque havia um homem. De vários homens, havia um homem. E ele estava ali, segundo o relato bíblico, há 38 anos de idade. Olha, 38 anos de idade não é... Multiplique 38 vezes 365 dias no nosso calendário, para ver quantos mil dias ele teve ali aguardando o momento exato de ele chegar até as águas. Irmão, ele tinha muitos obstáculos que impediam de ele ser curado. Primeiro, ele era aleijado e ele não tinha amigo para conduzi-lo até ao tanque. Então, quando o tanque se agitava, ele andava se arrastando e ficava mais perto do tanque. Mas antes de chegar até o tanque, alguém, claro, mergulhava primeiro que ele e era curado.
mas ele ficava ali mais perto do tanque. Todas as vezes ele não chegava no tanque, mas se aproximava mais do tanque. Quer dizer, ele estava se esforçando. Porque, irmão, nós precisamos nos esforçar. Tanto é que a Bíblia diz, esforçai-vos, esforçai-vos. Você está entendendo, irmãos? Então, é dessa maneira, irmãos, que nós precisamos nos esforçar. Então, veja bem, naquela, como é que se diz, labutação do dia a dia, Jesus foi aquele local. E Jesus foi diretamente ao homem. Agora, por quê? De tantos e tantas pessoas que estavam ali doentes, que estavam ali esperando uma cura, por que Jesus foi diretamente àquele homem? Responda aí no comentário. Porque Jesus, com certeza, tinha algo especial para ele. E, talvez, o seu silêncio com relação ao sofrimento o ajudasse Jesus até lá, o ajudou Jesus até lá. Porque a Bíblia não relata se ele reclamava, se ele murmurava. Não. Vimos? Então, nós não sabemos. Só sabemos que Jesus curou. Agora eu pergunto, Jesus é o mesmo? Jesus é o mesmo ontem e hoje para você? Jesus é o mesmo ontem e hoje? Responde. Tudo bem, irmãos. A gente vai ficando por aqui, prometendo em outra oportunidade voltarmos com mais um vídeo para o nosso canal. Fique com Deus e até a próxima oportunidade. Só não esqueça de se inscrever, tá? Tá aí o endereçozinho aí, você escreve e participe. Obrigado, Jesus. Obrigado a você. Obrigado, meu Deus. Amém, Jesus.